Boa noite, queridos. O tema de hoje é entre César e Deus. Entre César e Deus. Ou seja, vamos discutir um pouco sobre a responsabilidade civil e a responsabilidade espiritual. A relação delas duas. E vamos chegar a um ponto de equilíbrio, porque essa é a nossa live de hoje. Entre César e Deus. Convido você a estudar a palavra comigo, venha com alegria, vamos ter um tempo rápido, abrindo a palavra lá em Mateus capítulo 22, versículo 21. E o texto não poderia ser outro, senão aquele em que Jesus responde aos seus interlocutores: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não contrapôs essas duas verdades, apenas disse que César merece o que é dele e Deus merece o que é dele. E nós, como servos de Deus, temos prioridade para com Deus, a quem devemos toda a honra e toda a glória, mas também temos responsabilidade para com o governo, a responsabilidade civil diante do Estado. Boa noite, Francisco, tá aí você. Forte abraço, meu querido. O tema de hoje é palpitante: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É um tema político, muitas vezes as pessoas questionam, eu tenho certeza que o Francisco Bueno também passa por isso, as pessoas questionam o fato de sermos cristãos e estarmos tão engajados na política, no pensamento político, no raciocínio político. Nós achamos que política é muito mais que simplesmente política partidária, é política com P maiúsculo, é política no sentido amplo, genérico, é a política como uma maneira de ver o mundo, sonhar com o mundo, buscar melhorias para o mundo. Essa é a nossa maneira. Nós todos, como bons cristãos e bons cidadãos, sonhamos com uma sociedade que seja voltada para Deus. A Bíblia fala: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos esse sonho de trazer essa cultura religiosa, essa cultura cristã para a sociedade. Sabemos que a sociedade não tem uma adesão total a Deus, é óbvio. Muitos são ateus e todos são livres, cada um tem a sua convicção, não tem problema nenhum, mas nós, como cristãos, temos a nossa parcela de responsabilidade. Então o tema de hoje é entre César e Deus. Como é que eu e você devemos nos portar? E o texto é de Mateus capítulo 22, quando os fariseus e os herodianos se aproximam de Jesus com uma pergunta capciosa. Sabemos que o Senhor é mestre, que o Senhor não se importa com a opinião de ninguém, o Senhor fala a verdade. Então me diga uma coisa, é lícito pagar tributo a César ou não? Essa é a pergunta. E Jesus vem com essa resposta maravilhosa que deixa os dois grupos sem saber o que dizer. Jesus responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Me mostra a moeda. De quem é essa efígie aqui? Essa efígie é de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Estou vendo o Cristiano aqui. Deus abençoe você, Cristiano. É sempre uma alegria ter os irmãos juntos, né? Vamos então orar pedindo a bênção de Deus para o nosso momento juntos e depois vamos cantar a doxologia. Senhor Deus, obrigado por estarmos juntos mais uma vez, estudando a Tua Palavra, buscando, ó Deus, o Teu ensino para a nossa vida, porque queremos ser, sim, bons cristãos e bons cidadãos. Queremos Te servir neste mundo, sendo sal e luz deste mundo. Queremos que as pessoas reconheçam que somos dirigidos por um Deus, uma força superior, um Deus maravilhoso que move os nossos corações para cumprir a Sua vontade em nossa sociedade, em nossa geração. Te buscamos, Te adoramos, pedimos Tua direção para esse momento de leitura e estudo da Tua Palavra, pois Te pedimos isso no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. Amém. Vamos cantar, irmãos, a doxologia. Deus abençoe a todos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo,
Estamos aqui para adorar a esse Deus maravilhoso. Essa é a nossa vocação suprema, servir a Deus, fazer algo com a nossa vida, transformar a nossa vida em algo útil nas mãos de Deus. A Deus Supremo, Criador, vós anjos e homens, dai louvor. A Deus, o Filho, a Deus, o Pai, a Deus, Espírito, glória dai. Mateus capítulo 22, versículo 21. Responderam-lhe: essa moeda é de César. Então disse-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esse era um contexto político. Muito interessante essa passagem, porque ela também mostra, dentro desse mesmo contexto, a disputa dos vários grupos tentando testar, colocar Jesus em pegadinhas. Vou dar um exemplo. Voltando um pouquinho para o capítulo 21, Jesus diz lá, está com a multidão, cercado pela multidão, e batizando, e ensinando e tal. E aí então os sacerdotes e os anciãos que faziam parte do Sinédrio, os sacerdotes, os líderes religiosos disseram: mas peraí, com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus responde: tá, eu vou responder para vocês se vocês me responderem uma pergunta. O batismo de João era dos céus ou era dos homens? Aí os sacerdotes e anciãos da terra disseram: olha, se a gente disser que era do céu, Jesus vai dizer: então por que vocês não creram nele? Se nós dissermos que era dos homens, nós vamos entrar em conflito com a multidão, porque a multidão apoia Jesus. Veja o jogo político de Jesus, o momento político. E ele usa exatamente essa pergunta para colocar em confronto os seus perseguidores junto com a multidão. Então ele faz esse jogo político. Resultado, eles respondem: não sabemos. Então Jesus diz: bom, já que vocês não sabem, eu também não vou dizer com que poder eu faço estas coisas. Agora vem um outro momento. Agora estão os fariseus e os herodianos. Se aproximam de Jesus com uma pergunta: é lícito pagar tributo para César? Sim ou não? Quem eram esses dois grupos? Os fariseus, eles eram judeus radicais nacionalistas. Eles viam no pagamento de tributos uma espécie de traição a Israel. Os herodianos não, eram judeus, mas adeptos de Herodes. Então era um grupo político que estava favorável ao governo de César, representado ali na terra por Herodes. Então os dois se unem para fazer uma pergunta capciosa: Senhor Jesus, devemos ou não pagar tributos a César? Se ele dissesse que não, os herodianos criariam um problema, porque o acusariam de traição. Se ele dissesse que sim, ele criaria um problema com os fariseus, que achavam que não deveria ser pago, criaria um problema religioso. Veja como a religião estava ali atrelada à política. O que acontece? Jesus Cristo responde de uma forma neutra, porém colocando a sua posição e estabelecendo as prioridades. Quando Jesus foi perguntado sobre isso, ele respondeu: de quem é essa efígie na moeda? É de César. Então Jesus responde no versículo 21, dai a César o que é de César. Mas não explicou o que é dar a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Também não explicou nada sobre o que é dar a Deus, o que é de Deus. Então os fariseus e os herodianos ficaram sem ter o que dizer. E o texto fala, no versículo 22, que ouvindo a resposta sábia de Jesus e também capciosa, eles se admiraram,
ficaram impressionados com a sua sabedoria e o deixaram e foram embora. Acharam que Jesus tinha respondido de uma forma muito inteligente. Jesus estava aqui entre a questão da responsabilidade civil e a responsabilidade espiritual. Nós cristãos, nós temos responsabilidade. Nós não podemos ser pessoas alienadas e muito menos cegas, submissas. Nós temos que ter responsabilidade. Nós não podemos aceitar a alienação, porque somos responsabilizados por Deus a ser neste mundo sal e luz. O sal preserva o que é bom, a luz aponta o que é ruim. Então nós, como chamados por Deus para viver na nossa geração, aqui no Brasil, na nossa sociedade, nessa década, nessa época, temos a responsabilidade de brilhar como luzeiros no mundo, refletindo a luz de Deus na nossa vida, com uma postura que nos leve a ser respeitados como bons cristãos e bons cidadãos. Achei muito interessante, recentemente foi divulgada na internet uma zombaria de Gilmar Mendes falando sobre a interpretação da Bíblia, e o ministro responde. O ministro, que sabemos que é pastor presbiteriano, evangélico, esse ministro responde: as interpretações erradas fazem com que grandes heresias surjam, aconteçam. Então vejam como que a política está dentro do direito, está dentro da religião. Tudo faz parte, e nós como cristãos temos uma responsabilidade dentro destas duas esferas, da responsabilidade tanto civil quanto responsabilidade espiritual. E o melhor texto para analisar isso é exatamente esse texto de Mateus capítulo 22, versículo 21. Então vamos já ao texto. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer a realidade de César. Nós estamos inseridos num contexto político. Existe um Estado, existe uma organização social, existe uma maneira de se enxergar a sociedade. E essa sociedade hoje é regida por um chamado sistema democrático representativo, onde nós elegemos os nossos representantes e eles, então, interpretando a vontade popular, transformam essa vontade em leis, e nós todos entramos num acordo, de um pacto de viver pela lei, viver pela Constituição. Então, precisamos reconhecer que existe um poder constituído, e essa é a realidade de César. O que a Bíblia fala sobre esses poderes constituídos? A Bíblia fala em Romanos capítulo 13, que essa autoridade, versículo 1, essa autoridade ela existe, ela acontece por permissão e por determinação de Deus. Toda autoridade é divinamente constituída. Nós temos que ter esse entendimento, que nós estamos sob o governo brasileiro com uma responsabilidade perante esse governo. Então veja, César existe para nós. Não estamos naquele império romano. Não temos um imperador, um rei, como o rei Herodes. Não temos isso. Mas nós temos uma Constituição, temos um Congresso, temos deputados, temos senadores, temos governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, e nós temos um sistema. E esse sistema, para nós, é César. É aquele governo que está sobre nós. Nós precisamos entender que todas as autoridades foram constituídas por permissão de Deus. Romanos capítulo 13, verso 1. E nós temos responsabilidade em relação a essa autoridade. Nós devemos reconhecer que essa autoridade existe. Somos cristãos, mas não estamos fora de contexto. Estamos aqui no contexto brasileiro, subordinados a um Estado, a um governo que existe. Então, toda autoridade foi constituída por Deus, e por isso nós temos uma responsabilidade cristã diante dessa autoridade. Em segundo lugar, precisamos entender a nossa responsabilidade diante desse Estado, diante de César. Qual que é
a nossa responsabilidade? O texto diz: dai a César o que é de César. Jesus não explica o que é de César, mas a Bíblia fala sobre a autoridade, como é que nós devemos nos portar. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, Pedro fala que nós devemos respeitar as autoridades. Devemos respeitar as autoridades. Então, precisamos seguir a orientação das nossas autoridades. Precisamos pagar tributos, precisamos cumprir a lei, precisamos fazer aquilo que está convencionado que se deve fazer. A sociedade deve ter um governo, e esse governo nosso é o governo que Deus permitiu que nos dirigisse. Então, em primeiro lugar, respeito. Em segundo lugar, oração. O que é que eu preciso fazer em relação a César? Orar por ele. Orar pelas autoridades. O texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, fala que nós, cristãos, temos que orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário. Autoridades militares, precisamos orar por aqueles que estão investidos de autoridade. É função do cristão orar. Um dia desses perguntaram para o Malafaia, que é tão crítico de Alexandre de Moraes, se ele como pastor se via numa posição errada. Ele falou: não, eu oro pelo Alexandre de Moraes, vejo os seus erros. Como um profeta de Deus, eu denuncio os erros que eu estou vendo, mas eu oro por ele, como oro pelo presidente, oro pelos poderes constituídos. Lógico, é função do cristão orar para que Deus cumpra a sua vontade. Deus pode, pelo seu poder, remover, como ele fez com Herodes. A Bíblia diz que Herodes não deu glória a Deus e morreu comido de vermes, porque ele não teve a atitude correta para com Deus. Interessante, porque Deus coloca e tira reis. Deus faz o que ele quer. O que é que nós fazemos? Nós oramos. Então veja, respeito, oração e submissão. Mas a submissão do cristão ao governo é uma submissão relativa. Vocês se lembram quando os apóstolos foram açoitados, cobrados do sinédrio, para que não falassem da ressurreição de Jesus, para que não divulgassem essa realidade, né, que Jesus morreu, ressuscitou. E eles falaram: se vocês continuarem falando, vocês vão apanhar, vocês vão para a cadeia. Foi essa ameaça. E o que é que eles disseram? Olha, importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Em alguns momentos, a nossa consciência cristã é superior à nossa consciência cidadã. Há certos momentos em que a lei nos obriga a fazer certas coisas que a nossa fé nos impede. Às vezes a lei nos força a fazer algumas coisas que a nossa fé nos impede. Pagaremos um preço. Somos cristãos, temos um compromisso com Deus. Precisamos viver na presença de Deus. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer a realidade de César, o domínio político que existe sobre nós. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que entender que existe uma autoridade estabelecida e, em segundo lugar, que nós temos responsabilidade para com César, dar a ele o que ele merece. E o que é que ele merece? Respeito, oração e uma submissão relativa, porque há momentos em que eu e você teremos que discordar do governo e assim pagar o preço da nossa fé, aquilo que nós cremos. Isso é extremamente importante. Em segundo lugar, nós precisamos entender que entre César e Deus, nós precisamos reafirmar a soberania de Deus. É o domínio espiritual. Deus reina sobre tudo. Deus está sobre todas as coisas. Olha que interessante. Nós temos que ter uma fidelidade inegociável para com esse Deus. Em primeiro lugar, o perigo da idolatria política. Nós podemos ter a nossa opinião, podemos defender os nossos pontos de vista, mas precisamos entender que os nossos líderes políticos, eles são seres humanos iguais a nós e eles podem nos decepcionar. Então, embora estejam lá e ocupem uma posição de mando, nós precisamos ter discernimento
de que não podemos idolatrar ninguém. Você aposta todas as suas fichas numa pessoa e dali a alguns anos, alguns meses, ele trai você por causa de outros interesses. Se você pegar, por exemplo, o Salmo de número 2, o Salmo de número 2 fala do Filho de Deus que vai reinar sobre o mundo. Se você pensar em Jesus, Jesus nunca dissociou esse reino político desse reino civil. Jamais. Jesus estava inserido num contexto de um reinado de César, um reinado de Herodes. Ele estava ali dentro de um contexto político e ele se posicionou dessa forma, ciente dos problemas que ele enfrentava, das contradições daquela sociedade. Jesus tinha essa consciência, mas ele se apresentava como o Senhor, ele se apresentava como o grande líder, aquele grande rei que um dia haveria de reinar. Foi por isso que ele foi crucificado. Quando ele foi perante o Sinédrio, eles disseram, olha, ele precisa ser crucificado, porque ele diz que ele é o rei dos judeus. Ora, os judeus só têm um rei, que é Herodes e César. Ele está blasfemando, ele está aqui falando algo, traindo a nossa autoridade. Então Jesus foi crucificado por causa de traição política. Foi acusado. Aquela plaquinha que colocaram na cruz de Jesus, esse aqui é Jesus, o rei dos judeus, mostrava qual era a opinião de Roma e a opinião dos judeus contrários a ele, a oposição judaica, o que fariam com aquele que dissesse que era rei dos judeus. A cruz. Então Jesus foi morto como um rei. E ele nunca negou o seu reinado, ele sempre viu a sua coroa como o objetivo final do seu ministério. A Bíblia diz que um dia ele voltará, e voltará como rei. Voltará para ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Olha, nós cantamos isso em vários hinos, que ele voltará, em Apocalipse capítulo 19, ele voltará e terá um nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Muito bonito, né? Quando a gente canta aquele cântico do rei que vai voltar, nós pensamos em quem? Parece que é uma coisa meio etérea, meio sem forma. Não. Jesus voltará para reinar. Abra em Isaías capítulo 11. Ora, ele é o rei. Então ele tem um papel político. Ele tem uma intervenção política. Ele não largou esse mundo. Jesus é o rei. É o rei, o Senhor dos senhores. O Salmo número 2 fala assim: os reis da terra zombam. Os reis da terra não se importam com o Messias, com o Senhor. Mas o texto fala, ri-se dele aquele que habita nos céus. Deus está rindo desse orgulho, dessa petulância, dessa falta de discernimento dos reis. Antes eles deveriam se curvar ao Senhor e buscar uma vida com o temor de Deus, buscar uma vida que fosse coerente, não oprimindo o povo, cumprindo as leis, sendo reis justos, honestos, que falem a verdade e assim por diante. Porque Jesus é tudo isso. A promessa de Jesus, rei, é um líder político, é de alguém que virá para botar ordem nesse caos, nessa bagunça. Então existe a realidade de César, mas existe a soberania de Deus também. Então, se por um lado nós temos o domínio político que nos rege, e é um poder relativo, porque acima de tudo eu tenho compromisso com Deus, primeiro, antes do que compromisso com o Estado, né? Eu tenho que entender que como cristão eu tenho um compromisso nessa sociedade. Muita gente às vezes me critica, você fala muito em política. Não, eu não tenho como não falar. Está aí o Francisco, falamos o tempo todo, porque isso interfere na nossa vida. Estamos ajudando pessoas, estamos modificando a nossa geração. Falamos do Evangelho, óbvio. Queremos que as pessoas se convertam a Jesus, óbvio, para que elas tenham a mesma visão que nós temos de compromisso para com Deus. Queremos que elas entendam que Jesus veio nos salvar de uma forma total e nós vamos influenciar como sal e luz dessa sociedade. É a nossa vocação, é o nosso chamado. Então veja, eu reconheço a realidade de César, esse domínio político, mas também reafirmo
a soberania de Deus nesse domínio espiritual. O que eu preciso fazer com relação a Deus? Eu preciso ser fiel e não tem negócio. Se amanhã eu tiver que trair o mundo para ficar com Deus, vamos para a fogueira, vamos para a cadeia, vamos ser perseguidos, vamos perder o emprego, não tem problema. Faz parte, assim como os apóstolos disseram, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas nós não podemos deixar de fazer aquilo que nós vimos. Não podemos falar das coisas de Jesus. Esse ressurreto é o Senhor dos senhores e Ele, que vocês mataram, é aquele que pode nos salvar. Muito bem, fidelidade inegociável a Jesus Cristo. Não seja idólatra de políticos, porque eles também podem errar e nos trair. Mas, em terceiro lugar, o reino de Cristo não é deste mundo. No fundo, quando Jesus se manifestar no seu poder e na sua glória, no final dos tempos, na manifestação do seu poder, esse reino de Jesus se estabelecerá aqui na terra. Esse reino é um reino dele, diferente do que nós temos aqui nesse mundo. Por fim, em terceiro lugar, vamos falar da prática do equilíbrio. Veja, existe uma realidade civil, existe uma realidade espiritual e eu e você estamos no meio, como Jesus estava. E nós temos que agir de forma equilibrada. Devemos agir como dentro do domínio da cidadania, contribuindo para a nossa sociedade com a nossa fé, com o nosso exemplo, com a nossa oração, com a nossa família, com a nossa ordem, com a nossa lei, com aquilo que nós cremos. Nós, como cidadãos, como bons cristãos e bons cidadãos, nós agimos nesse mundo de uma forma muito direta, intencional, porque nós queremos influenciar a nossa geração. Jesus falou isso: vós sois sal e luz do mundo. Paulo repetiu: vocês devem iluminar como luzeiros diante de uma geração perversa e corrompida. Vocês precisam refletir a luz do sol. Eu acho muito bonito, porque meu filho uma vez foi perguntado sobre a luz da lua. A lua está brilhando muito. E ele falou: não, a lua não brilha, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Nós somos isso, queridos, nós não somos luz. A luz autêntica, originária, perfeita é Jesus, mas nós refletimos a luz de Jesus nesse mundo. Como é que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, tendo discernimento. Discernimento, fazendo a vontade de Deus. Eu não sou carregado nem para um lado nem para o outro. Se o Francis Schaeffer dizia assim: nós somos co-beligerantes de todos, cujas causas sejam iguais às minhas. Sou co-beligerante, estou ao lado, mas não sou aliado de ninguém. Eu posso estar dentro de um partido, mas se o meu partido, e vou cooperar com esse partido, mas se o meu partido estiver se desviando daquilo que eu entendo ser a vontade de Deus, eu me afasto, eu não tenho um compromisso, não sou um aliado cego. Eu sou um co-beligerante nas causas comuns, mas não sou um aliado cego que vai aderir a qualquer tipo de causa. Olha aqui o Francisco, falando: não devemos de forma alguma fechar os olhos e os ouvidos para as barbaridades que vêm ocorrendo em nosso país. Está vendo? O cristão, ele tem discernimento, ele tem posição, ele é um crente, ele crê, ele acredita, ele sabe das coisas que ele entende serem verdades. Ele precisa fazer aquilo que é da sua consciência. Então, em primeiro lugar, discernimento. Em segundo lugar, testemunho profético. Foi isso que o Malafaia falou. Eu estou aqui como um profeta, eu estou aqui falando das verdades. Para ver os profetas no Velho Testamento, eles falavam dos reis, falavam das autoridades, dos juízes, falavam de toda a corrupção de Israel. Ora, eles tinham uma missão, falavam em nome de Deus para uma nação corrompida. Isso você vê em Jeremias, você vê em Isaías, todos eles tinham palavras duras. Amós. Se você pegar Malaquias, então, meu Deus, ele falava duro contra os sacrifícios. Eu vou esfregar o excremento desses sacrifícios nos seus rostos.
Olha que coisa, a palavra dura. Deus não está se agradando desse culto vazio, falso, alienado. Não, Deus nos traz para a realidade que nós estamos vivendo. Então, eu e você temos um testemunho profético, como Francisco está dizendo. Eu não posso negar as barbaridades que estão acontecendo, e eu como cristão preciso denunciar, além de falar do evangelho, além de falar do amor de Deus, da conversão, do arrependimento, é mostrando o pecado, que o pecador se arrepende, dá meia volta e se volta para Deus. E por fim, estabelecer a minha prioridade. Importa obedecer a Deus primeiro do que aos homens. Estou aqui para fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus mexer em mim, mexer na minha consciência, aquilo que Deus me mover para fazer, eu preciso estar disposto a fazer a vontade de Deus. Nós temos sim uma realidade de um domínio político, temos uma realidade de um domínio espiritual, temos César, temos Deus, mas nós como cristãos buscamos o equilíbrio, com discernimento, atuando como profetas nessa nossa geração, estabelecendo a nossa prioridade, que é servir a Deus sobre todas as coisas. O texto mesmo, logo em seguida, fala sobre isso. Lá no capítulo 22, ali no versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Está aqui, no mesmo capítulo que nós estamos lendo sobre a questão dos tributos. Deus nos chama a fazer a vontade de Deus. Para encerrar, Deus não quer que nós sejamos apáticos. Não nos deixemos vencer pela apatia, muito menos pelo fanatismo. Mas precisamos entender o nosso chamado à maturidade, com discernimento, com testemunho, dando prioridade a crer e seguir a Jesus, do que a obedecer os homens. Sejamos, portanto, bons cidadãos, dando a César o que César precisa e o que César merece, o que é justo e o que é necessário a César. E sejamos bons cristãos, entregando a Deus todo o nosso coração, nossa alma, nosso entendimento e nossa força. Dai a César o que é de César, disse Jesus, e a Deus o que é de Deus. Amém? Eu te convido a entregar sua vida a Jesus e fazer da sua vida algo útil para essa sociedade. Seja você movido pelas coisas de Deus, para trazer os valores do reino para a sua vida. Busque isso, faça isso, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e deixe Ele transformar você num grande luzeiro para o nosso Brasil. Amém? Deus abençoe a todos nós e a todos vocês. Vamos orar encerrando esse momento. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Ensina-nos a ser bons cristãos e bons cidadãos, para que nós possamos mostrar para a nossa geração o Teu amor e a Tua graça. Sê conosco, tem misericórdia de nós. Ensina-nos a Te seguir, pois Te pedimos isso no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo o sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice para a gente encerrar o nosso momento juntos. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Compartilhe essa mensagem no seu Facebook, tá bom? Até quinta-feira que vem, se Deus nos permitir. Forte abraço a todos vocês. Estou vendo a Sônia, a Ana Cláudia, estou vendo o Francisco, estou vendo a Tatiana Biondo, vi aqui a Nalva, lá de Natal, que está aqui também, vários irmãos, Ana Lúcia, Marlene, tá aí, todo mundo.
Forte abraço, queridos. Deus abençoe a todos vocês. Até quinta-feira que vem. Vamos compartilhar essa mensagem. Olha o Menes aí também. Forte abraço, Menes. Deus te abençoe, meu querido.